outra parte da matéria que tem muito a ver com o que nós estamos estudando, é cálculo de corrente, tensão, potência, energia, resistência, tudo isso vai ser aplicado aqui. Tá? Só que ao invés de um resistor, nós vimos circuitos com um resistor apenas e calculamos isso que eu acabei de falar. Agora nós vamos ter 2 ou mais resistores, por exemplo, associados em série. Quando é que eu associo em série? Quando eu ligo um resistor ao terminal do outro e a corrente elétrica tem um único caminho para percorrer todos os resistores. Observe nesse desenho que o único caminho é passar por R1 e por R2. Só tem um caminho. Aqui é a mesma coisa, só tem um caminho. Aqui só tem um caminho. Entra no F, passa pelo resistor R, pelo resistor 2R e sai no G. Só tem um caminho. Tá? Então, um resistor ligado após o outro, nós temos uma associação em série. Quais são as características? Todos os resistores são percorridos pela mesma corrente elétrica. Uma corrente elétrica de mesma intensidade. É a mesma que passa por R1, é a mesma que vai passar por R2. Se eu tiver 2 amperes aqui, passa por R1, 2 amperes. Passa por R2, 2 amperes. A tensão U, isso é a tensão total aplicada aos terminais do resistor, é igual à soma das tensões parciais. Então isso aqui funciona como um divisor de tensão. A tensão U é dividida proporcionalmente sobre cada resistor. Tá? Sobre o resistor maior eu vou ter uma tensão maior. Sobre o resistor menor eu vou ter uma tensão menor. Mas a soma das duas tem que ser igual à tensão total. Se eu somar 1 com 2, deve dar U. É o que está dito aqui. Por que eu botei pontinhos e o N? Serve para qualquer número de resistores. Tá? Não só para 2, mas para 3, 4, 5, 1000 resistores. A resistência do resistor equivalente é igual à soma das resistências de cada resistor. Então, nesse caso aqui, ó, o RS seria o R1 mais o R2. Basta somar. Vejamos aqui no exercício. Determine a resistência do resistor equivalente. No 1, a resistência equivalente em série, RS, vai ser 3 ohms mais 2 ohms. A resistência em série vai ser 5 ohms. Então eu posso substituir aqueles 2 resistores entre os pontos X e Y por um de 5 ohms. Então eu posso tirar esses 2 e colocar um de 5 ohms. Certo? Aqui, entre o ponto F e G, eu vou ter uma resistência em série. A resistência em série aqui vai ser R mais 2 R's. RS vai ser 4 R's. Então RS é 4 R's. Tá? O valor do R pode ser qualquer valor. Depois basta substituir o valor do R ali e multiplicar por 4. Certo? Então, eu posso ter problemas numéricos e problemas literais. Isso é, eu posso usar letras aqui. Poderia botar R sobre 2 aqui, R sobre 3. Eu teria que fazer a continha, a soma, né? Trabalhar com frações, etc. Segundo problema, desse tipo. Dado um circuito, determine a resistência equivalente e o circuito equivalente. Eu vou resolver aqui, ó. Bom, começando com o circuito equivalente. O circuito equivalente é isso aqui. Eu vou ter aqui um RS, que eu não sei ainda o valor. Tá? Vou ter uma corrente aqui, que eu não sei o valor ainda. E aqui eu tenho uma tensão, que eu sei o valor. Quanto que é? 20 volts. O RS vai ser o R1 mais o R2, que é 4 mais 6. O RS é 10 ohms.
Então essa é a resistência equivalente e esse é o circuito equivalente. Tá? O circuito equivalente ao desenho com os dados, inclusive o que eu calculei aqui. Tá? E essa é a resistência equivalente. Essa é a letra A. Certo? Vamos fazer agora a letra B. O que pede na letra B? A intensidade da corrente. Vai ser o U sobre o RS. Quanto que é o U? 20 volts. Quanto que é o RS? 10 ohms. 2 amperes. Certo? Continuando. Letra C. O que pede na letra C? O 1 e o 2. Letra C. O 1 vai ser o R1 vezes a corrente que está passando por ele. E o 2 vai ser o R2 vezes a corrente que está passando por ele. O 1, quanto que é o R1? 4 ohms. Quanto que é o I que passa por ele? 2 amperes. Foi o que eu calculei na letra A. O 1, 8 volts. O 2 vai ser o R2, é 6 ohms, vezes a corrente que passa por ele. O 2 vai ser 12 volts. Observe que 8 mais 12 tem que dar os 20 volts da fonte. Tá? Então dá para fazer uma prova no final, né? Soma as duas, tem que dar igual a tensão total. Tá? Então aqui, ó, circuito equivalente. Tá? Aqui está o circuito equivalente. E aqui está a resistência equivalente, que a letra A pede para calcular. Na letra B pede para calcular a corrente. Aí eu vou utilizar o U que eu tenho já no problema e o RS que eu acabei de calcular, que é 10. E quando eu calculo as tensões parciais, eu tenho que usar a resistência dada no problema vezes a corrente que está passando pela resistência. Tá? Se eu tivesse 3 resistores, é a mesma coisa. O 3 seria o R3 vezes o I. Uma vez que todos os resistores são percorridos pela mesma corrente elétrica. Alguma pergunta?